Eu creio que esse próximo ano será fenomenal. Mas posso te dizer algo fenomenal para todos? Só vai ser fenomenal para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E isso começa a dar louvor e adoração a Ele. Vamos ver se eu sou um bom professor. Os Eivos são os evoluídos em algo que é o quê? É o começo. Como você começa algo, determina tudo o que vem a seguir. Deixe-me dizer isso novamente. Como você começa algo, vestir toda a armadura de Deus. Nada na armadura funciona, a menos que você tenha suas linhas de reprodução presas à verdade. Se você não tem a verdade, então as setas e as mentiras deste mundo roubarão a sua fé. Os 10 mandamentos, quantos acreditam que vocês ainda devem seguir os 10 mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Deus é Deus. Se você entende isso, todo o resto segue. E agora nós estamos no início, no calendário gentil, se o usarmos. Estamos no início de um novo ano. E literalmente tudo o que vai acontecer começa neste momento. E então Deus colocou no meu coração para ensinar algo que é uma das escrituras mais famosas em toda a Bíblia, mas que ainda é bem menos compreendida do que qualquer escritura entre os cristãos. E o que você tem que entender, me escute com muito cuidado, eu não vou ensinar muitos detalhes disso, eu vou fazer isso em uma aula quando nós chegarmos mais perto do Rosh Hashanah ou do Yom Kippur. Mas o que você tem que entender é que nada que Deus nos dá, nada que Jesus fez, Ele nunca fez porque era um ritual. De fato, Jesus disse, eu não vim para acabar com a lei, a Torá, a Bíblia de Deus, mas eu vim para mostrar para você como vivê-la. Agora, eis um pensamento. Se Jesus sentiu a necessidade de fazer isso, se o Filho de Deus sentiu a necessidade de fazer isso, talvez haja uma revelação no que eu vou compartilhar hoje, que nós precisamos receber. Porque se Jesus fez isso, talvez nós precisamos fazer isso. Amém? Agora, isto é o nascimento. Hoje, e se você está aqui, você está assistindo ao redor do mundo pela internet, este é o nascimento do resto do ano. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1. E eu vou tomar um pouco de tempo para ler essa escritura. Mateus, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias, João Batista estava pregando no deserto da Judeia, não no banco da Judeia, dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus se aproxima. Pois este é aquele que foi falado pelo profeta Isaías, dizendo, voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor e faça seus caminhos em linha reta. Agora eu quero que você pare aqui e ouça o que João acabou de dizer. Ele disse, consertem seus corações, porque o reino dos céus se aproxima. Obviamente, ele não está falando sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Ele está falando sobre o poder do Messias e sobre o Ouça o que eu estou dizendo. O poder do Messias está prestes a se manifestar. Preparem-se. E nós sabemos que a última chuva vai ser maior do que o agricultor. E eu creio que isso é exatamente o que o Senhor está dizendo para nós. Mas, pastor, você realmente acredita que nós estamos perto da vinda do Senhor? Eu creio que estamos mais perto do que imaginamos. Então, eu acredito que Deus está dizendo a mesma coisa no nosso tempo, esperando a segunda vinda, como ele disse a João na primeira vinda. Prepare-se. Deus está prestes a se manifestar para nós.
de uma maneira incrível que não só mudará o mundo, mas mudará as nossas vidas. E João estava vestido de pelo de camelo, com um cinto de couro ao redor de sua cintura. E sua comida era gafanhotos e mel selvagem. Então Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão foi com ele. E eles foram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e os saduceus chegando ao seu batismo, ele disse a eles: raça de víboras! A hospitalidade saiu pela janela aqui, certo? Raça de víboras, quem os advertiu para fugir da ira que está por vir? Portanto, deem frutos dignos de arrependimento. E não pensem em dizer a si mesmos: nós temos Abraão como nosso pai. Pois eu digo a vocês que Deus é capaz de levantar filhos para Abraão a partir destas pedras. E mesmo agora o machado é deitado na raiz das árvores. Portanto, toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água mediante arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar, e ele irá batizá-los com o Espírito Santo e fogo. Irmãos, se nós já precisamos do Espírito Santo e do fogo na igreja, nós precisamos agora. Ele traz a pá em sua mão e ele vai limpar completamente a sua eira e vai ajuntar o seu trigo no celeiro, mas ele vai queimar o joio com fogo insaciável. Agora, eu realmente acredito que isso está acontecendo agora. Eu não acredito que isso é algo que vai acontecer. Eu acredito que está acontecendo agora. Eu creio que no mundo da igreja há uma linha sendo traçada na areia, começando com os pastores, que ou você vai crer e ensinar a Bíblia, ou você vai seguir o caminho secular e desistir da palavra de Deus. Eu creio que essa é a pá que o Senhor fala que está acontecendo. A Bíblia diz, nos últimos dias haverá uma grande queda. Nós estamos conversando lá atrás e uma pesquisa foi feita entre, eu acho que 3.000 igrejas. O pastor Scott tem as estatísticas. E apenas 3% dos 3.000 pastores entrevistados que creem na Bíblia. David Burton fez as estatísticas sobre isso. 97% dos pastores entrevistados não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não estão ensinando ela. Eu quero que você imagine isso quando eu falo. Aqui nós temos o início da igreja. E depois de 2.000 anos, vamos dizer que a igreja vem ensinando a palavra de Deus. Ao longo desses 2.000 anos, nós vamos cada vez mais longe. E mais longe, e mais longe do que a palavra de Deus diz. Mas nos últimos dias, os olhos dos gentios serão abertos e nós voltaremos atrás. E voltar atrás é a liberação do poder sobrenatural de Deus. E todo mundo verá o poder de Deus em suas vidas e através de suas vidas. Você recebe isso? Certo, vamos continuar. Ele traz a pá em sua mão e ele vai limpar completamente a sua eira e vai ajuntar seu trigo no celeiro, mas ele vai queimar o joio com fogo insaciável. Então Jesus veio e... Deixe-me parar aqui. Quando nós pensamos em jogar no fogo, nós não estamos pensando nós pensamos em um fogo literal. Sabe, como talvez o inferno ou algo assim? Não, ele está falando do fogo que há neste mundo. Se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, nós estamos construindo a casa sobre a rocha. Mas se nós não ficarmos firmes na rocha, então nós seremos lavados. E perderemos tudo que Deus tem preparado para nós. Vocês entendem isso? Ok. E João tentou impedi-los, dizendo, me perdoe. Então Jesus veio, aqui é onde a parte importante das Escrituras começa. Então Jesus veio da Galileia até João, no Jordão, para ser batizado por ele.
E João tenta impedi-lo, dizendo: sou eu que preciso ser batizado por você, e você vem até a mim? Agora, deixe-me parar aqui. Por que nós somos batizados? No livro de Atos, eles disseram o que devemos fazer, e nós vamos terminar a mensagem com isso. Ele disse: vocês devem se arrepender, serem batizados para a remissão dos pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo. Se arrependa. Eu não estou fechando ainda. Eu estava só dando uma falsa esperança. Se arrependam, digam arrependam. Sejam batizados para a remissão dos pecados. E aí, vocês vão receber o poder de Deus. Ok? Eu estava no meu escritório ontem e eu estava estudando e eu disse: o que a igreja diz ser a razão para ser batizado? E muitas pessoas disseram: bem, é um sinal externo de uma obra interna, nós falamos sobre essas coisas. E um homem disse: é porque a Bíblia manda fazer isso. Bem, isso está mais perto da verdade do que qualquer outra coisa, porque a Bíblia manda fazer isso. Mas não é um ritual que vai te libertar. É a revelação. Diga revelação. É entender, é a verdade que você entende, a verdade que você possui. É esta verdade que vai te libertar. Tudo bem? Vamos ler um pouco mais. E Jesus respondeu e disse a ele: permita que seja assim agora, pois é apropriado que cumpramos toda a justiça. E então ele permitiu. E então Jesus, quando ele tinha sido batizado, se levantou imediatamente da água. E eis que os céus foram abertos para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba, e uma luz sobre ele. E de repente uma voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Foi levado o que tinha acabado de descer sobre ele, o Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus ordenou aos discípulos: não saiam até que vocês recebam o Espírito, pois ele vai guiá-los e vai direcionar e vai ensinar e vai mostrar-lhes todas as coisas por vir. Certo? Não passe nenhum dia sem ele. E ainda assim, nós somos vasos rachados que continuam precisando ser reabastecidos. Ok, agora, quando nós chegarmos ao Rosh Hashanah, no Yom Kippur, eu vou ensinar isso em mais detalhes, mas eu quero te dar algo para começar o ano novo. Jesus estava na Galileia e neste dia ele vai até João. João estava batizando no Rio Jordão. João o vê chegando e ele diz a todos: vejam, eis o Cordeiro de Deus. E Jesus caminha até João e diz: João, me batize. E João diz: não, Senhor, é você que tem que me batizar. E ele disse: João, me batize. Então João batiza a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o mergulhou na água, e então quando Jesus sobe, o Espírito de Deus desce sobre ele. Deixe-me te perguntar algo, deixe-me fazer duas perguntas. Número 1, por que Jesus precisava ser batizado? Número 2, seria esta a primeira vez que Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele? Não. Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu com o Espírito Santo. Mas por que então Jesus precisaria ser batizado? E se você se lembrar da história, eu vou falar rapidamente porque eu quero ter um tempo para ministrar no final. Se você se lembrar da história de um homem chamado Nicodemos, Nicodemos era um saduceu, ele era um líder dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio, um homem bem estudado de acordo com a palavra de Deus.
E ele vai até Jesus e diz: Senhor, nos mostre a chave para os milagres que você faz. Porque ele disse: nenhum homem poderia fazer esses milagres. Diga milagres. É disso que eu estou falando hoje. É disso que vamos falar este ano. Ele diz: nenhum homem poderia fazer esses milagres a não ser que Deus estivesse com ele. E então Jesus olha para Nicodemos e ele disse: Nicodemos, você é um líder. Você é um homem estudado, você conhece a Bíblia. Você conhece tudo. E então ele diz essas palavras: o homem deve nascer de novo. A menos que você nasça de novo, você não poderá ver o reino de Deus. A menos que você nasça de novo, você não poderá entender os mistérios de Deus. A menos que você nasça de novo, você não conseguirá operar plenamente no poder de Deus. Agora, por causa desta escritura, nós como cristãos usamos o termo nascer de novo para falar sobre receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E deixe-me dizer isso, eu vou ensinar isso lentamente, para que ninguém possa me entender mal. Você deve receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos digam amém. Mas quando Jesus, o rabino, e Nicodemos, provavelmente um rabino, mas pelo menos um membro do Sinédrio, eles eram judeus muito estudados, que estavam falando sobre algo que a igreja não tinha aprendido por cerca de 1700 anos. Nicodemos ouve sobre os milagres, vê os milagres que Jesus estava fazendo. Olhos cegos que se abriram, moedas de ouro saindo da boca de peixes, as pessoas estão sendo libertadas. A multidão estava seguindo Jesus, porque eles estavam vendo os milagres. Se nós vamos tocar o mundo, nós não precisamos de outra igreja em outra esquina. E nós não precisamos de outro programa em outra rede de televisão. Precisamos de sinais, maravilhas e milagres. Quando nós fizemos o banquete há vários meses com o presidente Pence, havia um cavalheiro judeu lá que muitas pessoas disseram que o pai dele era um empresário muito bem sucedido e um sobrevivente do Holocausto. E o pai dele convidou o Trump para sua casa. E eles se assentaram à beira da lareira e o Pence foi. E muitas pessoas que vão à casa dele têm essas conversas perto da lareira, mas todo mundo estava falando sobre isso. Eles se tornaram primeiros ministros, se tornaram presidentes, se tornaram vice-presidentes. E depois ele veio até a mim e ele disse... por que é que você tem esse fogo? E ele me fez um grande elogio. Ele disse: não há um rabino no mundo que tenha o fogo que você tem por Deus. Nós precisamos desse fogo. E nós estávamos conversando sobre a família dele e outras coisas, e ele me enviou um livro sobre o pai e o avô e a mãe dele sobrevivendo ao Holocausto. É um livro incrível, de verdade. Perdoe. Incrível. Mas o título do livro é Eu Viverei e Não Morrerei. E ele escreveu isso no prefácio, e eu falei com a Tis, nós vamos colocar isso no prefácio do nosso livro. E eu viverei e não morrerei. E ele disse, eu não estou sendo arrogante e eu vou derrotar a morte. Está em Salmos. Ele disse, eu viverei e não morrerei para que o meu testemunho do poder e da glória de Deus possa ir por todo o mundo. Certo? E é por isso que a Tis e eu estamos escrevendo este livro. E é como se nós estivéssemos passando pela batalha novamente, nos lembrando das coisas, mas uma das coisas mais importantes que nós fizemos para ganhar esta batalha com o Lion e a Tis foi exatamente o que falamos hoje, que é o batismo. Por que Jesus foi batizado? O que Jesus quis dizer quando ele disse para Nicodemos, você deve nascer de novo? Mais uma vez, todos nós devemos receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas para dois judeus falarem isso um para o outro, não é disso que eles estavam falando. É como se eu usei essa ilustração antes, mas eu sou do sul de St. Louis. Se você dissesse
que daqui a 100 anos, que o pastor Larry viveu em Dallas e nós o víamos o tempo todo montado em um porco de 500 quilos. Bem, se você é do Arkansas, você está me imaginando montado em um porco. Um porco de 500 quilos. Este menino judeu não monta em porcos. Mas se você é do sul de St. Louis, no que eu estou montado? Uma Harley Davidson, uma moto. É uma terminologia diferente. Então, para entender o que o Jesus judeu e o Nicodemos judeu estavam falando, qual é a chave para o poder sobrenatural de Deus? E Jesus disse, você deve nascer de novo. Ele não quis dizer, você deve me receber como seu Salvador. Nós devemos receber Jesus como Salvador. Mas quando eles falavam, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Vocês estão bem? Porque eu não quero confundir ninguém, nós devemos receber Jesus e nós sempre usaremos isso, porque é o que as pessoas usam. Você deve nascer de novo, significa que você deve receber Jesus como seu Senhor e Salvador, certo? Mas para estes dois judeus estudiosos que estavam se encontrando, não era isso que significava. Nicodemos diz, como eu posso nascer de novo? Eu entro uma segunda vez no ventre da minha mãe? E Jesus diz, oi, Gavalt. Em hebraico, no judaísmo, tudo o que Deus faz vem de duas maneiras diferentes. Uma é física e a segunda é espiritual. Quando vocês, senhoras, dão à luz a um bebê, a sua bolsa estoura. E sai uma nova vida e um novo começo. Certo? O batistério, como falamos em português, em hebraico é chamado de mikvah. E o mikvah, no judaísmo, é chamado de útero do mundo. Quando Jesus emergiu daquela água, isto foi um renascimento. Não porque ele nos mostrou um sinal exterior de uma obra interior. Jesus é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele não precisava mostrar a morte da velha vida e a ressurreição. É uma coisa muito, muito, muito espiritual. Nós estamos neste mundo, mas não somos limitados por este mundo. E a razão pela qual Jesus desceu nas águas foi para romper as limitações deste mundo de si mesmo. E ele emerge, e toda vez que ele emerge dessa água, você sai com um novo começo. Então, quando Jesus disse a Nicodemos, você deve nascer de novo, ele estava dizendo, Nicodemos, ir ao mikvah ou lavar as mãos não se trata de um ritual. É uma revelação de que você está rompendo as limitações deste mundo e você vai emergir renovado, ilimitado pelo poder de Deus. E quando ele fez isso, o Espírito Santo desceu sobre ele e imediatamente ele foi levado pelo Espírito para o deserto e ele derrotou Satanás em cada ataque que Satanás vinha contra ele. Agora, eu posso entrar em grandes detalhes dos ensinamentos do que as Escrituras dizem sobre isso. Mas é isso que significa na Bíblia tradicional sobre nascer de novo. Por que Jesus precisaria disso? Porque Jesus estava prestes a começar seu ministério. Agora, ele sempre foi filho de Deus, mas ele estava prestes a começar o seu ministério, que iria anunciá-lo como o Messias para o mundo, para sempre e sempre e sempre. E quando você e eu estamos neste mundo, nós ouvimos coisas negativas, ficamos perto de pessoas negativas, nós vemos coisas negativas na televisão, vemos e ouvimos coisas negativas no trabalho. E essas coisas começam a entupir
o espírito da nossa mente. Agora, eu não vou detalhar demais, mas ouça isso. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E uma das principais coisas que nós escrevemos no livro foi que para derrotar Satanás, você tem que expulsar imaginações. Agora, a palavra imaginação significa argumento e lógica. Então, se o argumento e a lógica é nenhuma criança da idade do Lion já sobreviveu a este tipo de leucemia. O argumento e a lógica diz: nós podemos dar 3 meses de vida para ele. Você tem que, de alguma forma, sobrenaturalmente, expulsar estas imaginações. Agora, é por isso que a Bíblia diz: as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são em quem? Em Deus. Elas são poderosas. Todas as manhãs. Eu faço isso mesmo agora, mas todas as manhãs, por anos, eu me levanto e lavo as minhas mãos. Agora, quando a Tiz e o Lion estavam doentes, eu literalmente entrava na nossa piscina e batizava a mim mesmo. Vocês já ouviram falar dos pergaminhos do Mar Morto? Os pergaminhos vieram de um lugar do deserto afastado de Jerusalém chamado Qumran, onde os assírios viviam. João Batista era um dos assírios. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele saiu de Qumran e começou a batizar. E foi aí que ele conheceu Jesus. E os assírios entravam nas águas todos os dias, logo pela manhã, para que eles pudessem ouvir de Deus, para que eles pudessem ser liderados por Deus e para que suas orações não fossem impedidas por argumentos ou lógicas. Ouça o que diz. As águas batismais, isto é uma sabedoria judaica antiga ou um mikvah, na literatura rabínica, eram referidas como o útero do mundo. O útero do mundo. Você deve nascer de novo. Se um novo convertido emerge das águas, é considerado um renascimento, separando-o do mundo pagão. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. E agora você faz uma aliança através dessas águas e seu status é alterado. E então agora você é chamado de filhinho, recém-nascido ou criança de um dia. Eu não vou entrar em detalhes, mas na Bíblia de Jerusalém fala sobre o renascimento de um mikvah. Que quando você desce as águas, todas as limitações, todas as coisas negativas, todas as coisas que você ouviu são deixadas naquela água. E você emerge e você nasce de novo com um novo começo. Ilimitado. Digo ilimitado. Ilimitado, potencialmente. Agora, no livro de Atos, eu vou encerrar com isso. Vocês podem subir agora. Venham aqui, venham. Saiam do quartinho! No livro de Atos, eles entendem quem Jesus foi. E eles disseram o que nós devemos fazer. O que o apóstolo diz: se arrependam e sejam batizados para a remissão dos pecados, e vocês receberão o Espírito Santo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.